Boa noite. Todos bem? Que bom. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Acho que é a primeira vez nessa turma, né, Roberto? É nosso 11º encontro e nós vamos falar sobre médiuns. Passamos da metade do curso, né? Rapidinho. Bom, mas eu queria, antes da gente começar, fazer uma... esse pessoal que está lá atrás é o quê? É frio, gente? O que é? O ar-condicionado fica muito forte aqui na frente, é isso, não? Vou relembrar vocês. Sabem aquelas perguntas lá de 100 a 113 do Livro dos Espíritos? Quem sabe quais são? Eles vão ter que responder agora. As perguntas de 100 a 113 são aquelas da escala espírita, né? Que Kardec diz que tem 3 grandes categorias. Os espíritos puros, aqui na frente, né? Aí, no meio, espírito bom. No fundão, espírito imperfeito. E aí, vamos evoluir, não? Quem que quer evoluir aí? Vamos continuar no umbral, não? Não, involução não tem. O espírito não pode evoluir, a gente já sabe disso. Só pode ir para frente, né? Só evolui. Bom, brincadeiras à parte, né? Tá pegando, né? Resolveu caminhar, né? Que bom. Bom, quem não quiser ficar no umbral aí, quiser vir aqui para frente para aumentar o calor humano, né? Seja bem-vindo. Mas será que é isso? Puxa vida, não tenho medo, não. Aliás, me deu a deixa de fazer a pergunta, né? Tem alguém aqui que não seja médium? Estão afiados, está vendo? Ninguém levantou o braço porque todo mundo é médium, né? Então, se todo mundo é médium, estão com medo de quê, né? Bom, mas vamos lá. Antes da gente começar, já queria fazer 2 acordos. Primeiro acordo: perguntem, fiquem à vontade para participar, porque esse tema, essa aula, será construído por todos nós, né? Com a colaboração e a pergunta de vocês. Então, fiquem à vontade. Às vezes a gente pensa assim, essa pergunta eu não vou fazer não, que é bobinha. Não tem pergunta bobinha. Façam qualquer uma que eu prometo que eu vou me empenhar, me esforçar para responder. Se eu não souber, me permitam também dizer, não sei, mas a gente vai se empenhar para dar conta disso. Agora, para que a gente possa, segundo acordo, né, para que a gente possa potencializar esse tempo que a gente vai passar junto essa noite, eu queria que a gente focasse as perguntas no tema médiuns, né, porque de repente vem alguma pergunta de obsessão, sei lá, de desobsessão, e aí são aulas que a gente ainda vai ter pela frente, né? É bem verdade que na semana passada vocês viram a aula mediunidade, não foi? E esses assuntos, médium e mediunidade, eles são um tanto imbricados, né? Porque eu acho que a fronteira entre o médium e a mediunidade é muito sutil. A gente pode ser que a gente hoje fale até alguma coisa que vocês já ouviram na semana passada, mas nada é por acaso, né? Se a gente repetir é porque precisava falar mais uma vez ou enfatizar um ponto qualquer. Combinado isso, o terceiro acordo é aquele que o Roberto, a Luana, o Ricardo não malharam hoje, não fizeram o treino. Eles estão doidos para caminhar aqui agora e levar o microfone até vocês. Então, quando quiserem fazer a pergunta e façam, levanta o braço para que o monitor possa chegar aí com o microfone, para que a gente tenha a pergunta e a resposta no microfone. Combinado? Pronto. Então, feito todos esses acordos, vamos então ver o nosso objetivo principal dessa noite. Objetivo geral, a percepção de que a mediunidade é uma faculdade inerente ao ser humano. Significa que, vocês já disseram, né, que todos são médiuns, e de fato, né, todos são médiuns, porque é algo que é inerente ao ser humano, né?
não foi, antes que a gente possa pensar, né? Não foi o Espiritismo que inventou, não foi nenhuma outra filosofia ou religiosa, ou seja lá, qualquer que seja, que tenha inventado, né? Então, desde que começamos a ganhar nossa individualidade, né? Quando ganhamos a complexidade de ocupar corpos humanos, né? Nos transformamos em espíritos, que a mediunidade existe. Agora, é bem verdade que ela não é igualzinha para todo mundo. Aí a gente vai ver. Sabe o que eu vou contar para vocês? A minha primeira formação, eu sou engenheiro. E eu já pensei em projetar um equipamento chamado mediômetro. Já ouviram falar nesse equipamento? Não, porque não existe ainda. Eu pensei em projetar, mas não fiz, não tirei do papel. E esse mediômetro, ele seria um aparelho que tem assim 2 fios, um vermelho e um preto, 2 pontas de prova, em que a pessoa ia pegar ali nos fios e a agulha ia deflexionar, indicar a intensidade da mediunidade da pessoa. Ela tem 2 luzinhas também, uma vermelha e uma verde. Quando a pessoa pega e é médio, já acende a luz verde. Aí, quer dizer, meu projeto já ficou meio assim, porque nunca ia acender a luz vermelha, né? Só ia acender a luz verde. Mas, por outro lado, a agulhinha ia deflexionar assim e ia dizer, olha, esse aqui é muito médio, né? Esse aqui é pouco médio. Mas para todo mundo ela ia deflexionar. E pensando nesse aparelho, que não existe, né, porque só ficou na mente, ele quando pegasse e a agulha desse só aquele saltinho bem curtinho, a gente ia dizer assim, olha, então esse é um médium intuitivo, né? Ele está aqui numa nuance muito pouco aparente, né? Agora, teriam alguns que quando pegasse a agulha ia lá do outro lado, tchum. Esses são, então, os chamados médiuns ostensivos. São aqueles que a mediunidade é muito aparente. É isso aí? Concordo com tudo isso? Pronto, já tem uma pergunta. Que coisa boa. Professor, eu queria saber como que o Espiritismo pode garantir que todos somos médiuns, baseado em quê? Deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Alguma vez a senhora teve assim aquela, eu vou usar a palavra, ainda que um tanto inapropriada, depois a gente vai corrigir a minha própria fala, aquela intuição de eu vou fazer isso, ou não vou fazer isso porque não vai dar certo, e depois a gente pensa assim, puxa, ainda bem que eu tive aquela intuição, porque aconteceu. Já aconteceu isso com a senhora? Com todo mundo acontece. Como que você conecta isso à mediunidade? Com o que a senhora conectaria isso? Qual o nome que a senhora daria para isso? Ou eu daria para isso, sei lá, percepção, daria para isso um raciocínio lógico em relação a um determinado assunto, sei lá, algum ajuste no meu modo de pensar. Não sei, teria milhões de adequações ou de denominações. Então, a senhora só vai pegar dessas adequações e colocar o nome de mediunidade, que é exatamente isso. Quando eu falei que é inapropriado dizer que é uma intuição, porque, aliás, a gente usa isso de forma errada. Porque quando a gente fala intuição, é algo que vem de dentro, é nosso mesmo, né? Então, para considerarmos mediunidade, tem que vir de fora. Aí seria uma inspiração e não uma intuição. Então, esse momento que a senhora chamou de um monte de coisas, ou pode ser uma inspiração. Daí a gente considera ser uma forma bem sutil de mediunidade. E isso, eu dei um exemplo muito simplinho aqui, né, simplório, mas, por exemplo, as mães, né, o médio danado que é mãe, né, porque o filho vai fazer uma coisa, a mãe tem logo aquela coisa assim, ó, isso vai dar certo, isso não vai dar certo, é por aqui, é por ali. Então, também classificamos isso como mediunidade. Essas formas muito sutis, agora tem outras muito aparentes que a gente vai, ao longo dessa noite aí, falar sobre elas, certo? Bom, então esse é o nosso objetivo principal. Agora a gente vai passar por esses todos aqui para chegar
a essa conclusão. Primeiro, mostrar que todos somos médiuns, em maior ou menor grau, independente da crença de cada um. Então, só acrescendo ao que a gente já estava falando, ali a palavra crença, né, entra para que a gente pense o seguinte, quer queiramos ou não, quer saibamos ou não, quer acreditemos ou não, seremos médiuns. Então, independe de crença, se acreditar ou não, é médium. Mostrar que o fenômeno mediúnico se dá a partir da afinidade e sintonia entre os espíritos. Na aula da semana passada, esse ponto aí vai se imbricar um pouquinho, porque na semana passada vocês viram os mecanismos da mediunidade, né? E claro, entenderam que o fenômeno ocorre a partir da afinidade. Então, os dois espíritos afins se comunicam, né, através do perispírito. Foi isso que vocês viram? Tá certo? Pronto, então, a afinidade. Terceiro, explicar de que forma se dá o surgimento e o desenvolvimento da faculdade mediúnica. Então, quando a gente percebe, e às vezes a gente nem sabe que aquilo que está ocorrendo conosco é mediunidade, mas um dia que a gente descobre que a gente já sabe, puxa, então isso é mediunidade. Agora, como é que se desenvolve? Bom, aí a gente vai falar sobre isso. Né? Eu gosto de dizer o seguinte, quanto mais você estuda sobre um determinado formato, modelo, modo da mediunidade, mais ela aparece. Quanto mais você estuda sobre um tipo, mais ele se evidencia. Então, mas vamos falar sobre isso. E por fim, mostrar os diversos tipos de reuniões mediúnicas e os seus objetivos. Já estamos aí a prévia dos dias, né, da nossa mediúnica, que vocês todos já sabem disso, né? Que faremos uma mediúnica chamada experimental, que vocês vão participar num primeiro momento, né? Eu já sei que vocês já sabem disso, mas não custa repetir. No primeiro momento vocês vão participar, vão experimentar. Então a gente vai ter lá a psicofonia, não sei, não vão. A psicografia, a psicopictografia. Então vocês vão participar disso, vão experimentar. Aí depois a gente tem um segundo momento, que aí sim a gente vai ter um formato de uma mediúnica de desobsessão. E aí vocês vão ficar como observadores, os médiuns da casa, os trabalhadores já que vão, naquele momento ali, fazer uma mediúnica. A gente fala assim, experimental, as pessoas, mas vai ser de brincadeirinha, teatro. Não, não é de verdade. Aquilo vai estar acontecendo mesmo, vocês vão só olhar como acontece. E eu diria assim, é imperdível. Alguém aqui não veio na Semana Espírita? Todo mundo veio? Não veio? Puxa, perdeu 50% da reencarnação. Bom, aí recuperou 25%, pronto. Né? Agora, não vir na Semana Espírita e não vir na mediúnica do curso básico, aí pronto, desiste, outra encarnação, porque perdeu ela inteira, não se aproveita mais nada. Então, não perca, olha que eu estou aqui há um tempinho, né, professor, e o que acontece? O que eu vejo de aluno depois comentando, nossa, que espetáculo, que dia maravilhoso, aí o outro fala, eu perdi. Perdeu mesmo, porque não vai ter outra chance. Então, não percam, se organizem para vir, porque é imperdível. Bom, então é sobre isso que falaremos. E aí, a pergunta 159, lá do Livro dos Médiuns, vai dizer assim, olha, quem é o médium, né? O médium é o intermediário, é o intermediador, é quem está no meio, né? Então, toda pessoa que sente em um grau qualquer a influência dos espíritos é, por isso mesmo, médium. Essa faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é um privilégio exclusivo. Todo mundo é mais ou menos médium. Então, aí só está ratificando aquilo que a gente já falou, certo?
Ser médium, então, é colocar-se entre dimensões da vida, servindo como um intermediário para que se processe a comunicação entre níveis conscienciais. Isso é o que está Adenauer Novaes falando no livro de vocês, né? Como vocês viram na semana passada os mecanismos, né, da mediunidade, então já entenderam que a Camila, deixa eu ver se é isso mesmo, Camila é médium, né? E ela é uma médium daquelas danada, né? Ela agora está se colocando ali à disposição de uma comunicação mediúnica. Então ela está se concentrando ali, e aí o que começa a ocorrer? O perispírito da Camila começa a se expandir, né? Ele vai crescendo um pouquinho. Aí eu, espírito desencarnado, peraí, que é para eles não pensarem que eu estou querendo isso, né? Então, espírito desencarnado, me aproximo da Camila e de perispírito a perispírito levo para ela uma ideia. E a Camila vai usar um dos mecanismos da mediunidade, por exemplo, a psicografia. E ela vai escrever a ideia que eu estou passando. Ou a psicofonia. E ela vai falar aquilo que eu estou trazendo para ela como ideia. Então pronto, então é só isso. Simples assim, né? Ela médium porque ela está mediando essa ideia, essa conversa, essa comunicação. Ok, gente? Simples assim, né? Alguma dúvida nisso? Não, né? Então pronto, podemos encerrar a aula, porque é isso aí, está dito, né? Nada mais simples do que isso. Alguém aqui trabalha em mediúnica, fora Lucinha, né? Que aí já... bons e velhos tempos, né? Mas alguém mediúnica... Então, ó, tem bastante gente que trabalha. É simples assim, né? Pois é. Então, pronto. Bom, a gente dividiu aqui em 4 tipos, né, para que a gente, de uma forma didática só, possa entender os tipos, né, de médiuns. Então, primeiro a gente vai ter lá o que a gente chama de médium ostensivo, que é aquele que eu contei, né, que quando ele usa o aparelho, o mediômetro, né, a agulha vai lá no final, tchum, né, é aquele que a mediunidade é muito aparente, é aquela que a gente percebe facilmente o fenômeno, né, porque ele faz a comunicação, a escrita, a pintura. Então esse é o médium chamado ostensivo. E tem o médium sensitivo, que são pessoas suscetíveis de sentir a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, né, vaga ou material. É aquele, então, que está ali no âmbito da inspiração, né? São aquelas coisas muito sutis, mas que não deixam de estar configurados como mediunidade. Agora, por outro lado, a gente vai ter 2 tipos. Um é o médium de efeito intelectual e o outro, o médium de efeito físico. E aí, eu vou contar para vocês qual é a diferença. Quando eu falo em psicofonia, esse é um fenômeno intelectual. Agora, quando eu falo de aparição de um espírito, esse é um fenômeno de efeito físico. Então, imaginem que a gente agora aqui nessa aula, falando sobre médiuns, e a gente tem aqui um médium de efeito físico que vai doar um fluido chamado ectoplasma e vai densificar o espírito que está aqui desencarnado. E o espírito aparece aqui para todo mundo ver. O que vocês acham que vai acontecer? Concordo, eu acho que metade ia sair correndo. Agora, a outra metade que ficasse aqui ia poder experimentar o fenômeno de efeitos físicos, né? Que é ver ali o espírito materializado. E a diferença é que esse fenômeno, ele é perceptível a todo mundo, independente da mediunidade. A gente percebe com os olhos físicos, né? Pode ouvir, pode tocar, é tangível, né? Então, e o que não é, os efeitos inteligentes, então eles não são percebidos dessa forma. Pois não. Boa noite. Boa noite. Os efeitos intelectual e físico, eles se aplicam apenas ao médium ostensivo ou o sensitivo também pode? O sensitivo também pode. Muitas vezes
ele não tem a ostensividade, quer dizer, ele não consegue ainda, porque não quer dizer que não, isso se desenvolve, né? Aliás, eu sou do Rio, né? Quando eu vim morar aqui, eu vim trabalhar aqui no centro e eu já era de um outro centro lá no Rio, e aí vim para cá, e aí eu descobri que tem um outro tipo de mediunidade, que eu não coloquei no slide, mas é o chamado médium porta. Já ouviram falar, não? Você sabe qual é? É o que diz assim, médium porta fechada, não passa nada, né? Não ouve, não vê, né? Mas a gente descobriu que a porta abre. Então vai ter um momento que a porta abre. Então, enfim, por mais que o médium, nesse momento, seja só sensitivo, mas ele vai ter um momento que isso, se ele estiver estudando, se ele estiver trabalhando, né, na área, ele vai se desenvolver. Então vai ter um momento que isso vai mudar. Agora, independente disso, ele pode ter, mesmo que ele não consiga promover o fenômeno de forma clara, mas ele, para o efeito físico, ele pode ser um doador de ectoplasma. E a presença dele favorecer o efeito físico, por exemplo. Então, independe, né, dele ser ostensivo ou apenas sensitivo, mas ele é um doador de ectoplasma e vai ajudar a promover o fenômeno. E, como eu dizia, a diferença é que se a gente tem um efeito físico produzido, é perceptível a todos, né? Todo mundo percebe, independente da mediunidade ou não. Inclusive, na nossa mediúnica, né, a gente vai fazer um experimento de efeito físico, e que já aconteceu em outras mediúnicas, já aconteceu, eu não vou contar para vocês como é que não, que é para vocês não ficarem ensaiando, mas a gente vai testar o efeito físico, e já tiveram mediúnicas aí que aconteceu. Pois não. Me diz uma coisa, se a pessoa estudar muito, ela pode virar muito médium? Ou é uma coisa que é tipo dada assim, você é muito e você é menos? Se por esforço ela pode virar uma médium, ela pode subir no grau de mediunidade? Pode. Não sei se assim, nesse... Assim como pessoas que nascem assim já com esse dom. Não me lembro agora quem é o filósofo que falou, mas ele disse assim, homem, torna-te o que és. Então você não vai exacerbar, né, passar do ponto, você vai se tornar o que você é. Se você é médium, você vai se tornar médium. Quando a gente, dessa forma didática, né, gradua a mediunidade insensitiva até ostensiva, e é claro, quanto mais você estuda, isso é fato, aliás eu falo com experiência própria. Há alguns anos atrás, eu já trabalhava em mediúnica como doutrinador, que aliás, vocês na aula passada devem ter falado, existem 2 médiuns que trabalham numa reunião mediúnica chamada de desobsessão, e normalmente cada um numa posição. Um médium que vai trazer a comunicação, é aquele que vai trazer a ideia, as queixas, né, do espírito comunicante, e tem aquele que é chamado doutrinador ou esclarecedor, como preferir. Os 2 são médiuns, né? O esclarecedor, ele está ali também tendo inspirações, né? Ele está ali também sendo auxiliado, vamos dizer assim, para o trabalho, né? E o outro é o que está na lida lá. Então eu trabalhava só como doutrinador e achava que era isso aí, né? Aí um dia já senti um negócio diferente, aí falei uma coisinha, aí no outro dia já foi. Quando eu olhei, aí aqui de novo vou falar outro médium que eu descobri aqui, outro modo de ser médium que eu descobri aqui, o flex. Sabe qual é o flex? É o que é doutrinador e incorporador, que aliás, diga-se de passagem, outra palavra inapropriada, né? Vamos corrigir essa palavra também depois da pergunta ali. Oi, boa noite. Boa noite. Você pode explicar a relação da conduta moral da pessoa com a mediunidade? Ah. Estou perguntando porque teve aquele caso daquele médico paulista, né? Que era um demônio, e vários relatos de curas, assim, de pessoas, né? Que a gente dava credibilidade à pessoa. E depois ele foi preso por abuso. Muito boa pergunta. Né? E aí pega essa afinidade ou não?
Muito boa pergunta. Esse é o meu slide 342. A gente vai chegar lá, esse é o segundo slide, a gente vai chegar lá no 342. Brincadeira, mas a gente vai falar sobre isso. Quando chegar o slide, então, aí você diz, me permita dizer, a gente já falou sobre isso. É de fato por afinidade, mas o que ocorre é que a mediunidade, ela é neutra, vamos dizer assim. Ela não é boa e nem é má. A mediunidade é a mediunidade. Quem vai dar esse caráter é o médium. Então, de fato, a conduta moral dele é essencial para o bom desempenho, ou para o bom uso, vamos dizer assim, da mediunidade. E o fato, o médium que você menciona, ele de fato tinha um trabalho fantástico, maravilhoso, mas era humano, uma pessoa humana. E sucumbiu, quer dizer, a sua moralidade sucumbiu ao tamanho do trabalho que ele fazia. Então, era uma pessoa humana. Não, a mediunidade não tem nada, não é ela que influenciou para um lado ou para o outro. Como eu estou dizendo, a mediunidade é neutra, né? O médium é que vai fazer o bom uso ou não da mediunidade. Já melhora, né? Mas a gente vai, mais na frente, falar um pouco mais sobre isso. Minha pergunta era outra, mas baseado nisso eu posso fazer uma pergunta? Quase respondi? Também? Não. Não? Porque senão eu ia dizer, era a mediunidade, tá vendo? Não, minha pergunta é baseada nisso aí, que não era a minha pergunta. Sim. É assim, mas diz que a gente aproxima os espíritos por afinidade moral. Então, ele fazia coisas boas, mas a afinidade moral, esses espíritos eram bons? Porque se não tinha moral boa, entendeu a pergunta? Essa pergunta que ela fez abre um portal que a gente vai entrar nesse portal e não vai mais falar de outra coisa, vai ficar só falando sobre isso. Deixa eu fazer a minha pergunta. Em relação à mediunidade que ela falou de mais ou menos médio, a gente estudou que é tal da glândula pineal, né? Pineal, que é desenvolvida ou não desenvolvida. É possível ver isso em exames? É possível. Isso, Maria, eu não quero ver a minha, não. Você vai ver lá que tem uns cristais que você vai ver maior quantidade ou menor quantidade. Pode, deixa chegar o microfone para você. Ressonância magnética. Não sei se tu vai saber responder, mas vamos lá. A pineal, ela participa desse processo mediúnico, né? E hoje, intensamente. E hoje está tão comum as pessoas usarem diversos medicamentos psicoativos e hormônios como a melatonina. Que inibem a funcionalidade dela. Toda vez que a gente usa um hormônio, a glândula que produz o hormônio diminui a produção dele. Termina dando um feedback negativo. Então, assim, pessoas que regularmente usam melatonina ou que usam antidepressivos, ansiolíticos, analgésicos, opioides de ação central, isso de alguma forma interferiria na mediunidade? Muito boa a sua pergunta. Eu vou te dizer a minha opinião a respeito. Não sei se é uma resposta científica como você solicitou. Tem uma pessoa que é o expert em... A gente pode pesquisar depois na internet, eu deixo o caminho, né, o endereço lá, para que a gente pergunte, porque ele vai falar tudo sobre glândula pineal. Na verdade, no ciclo 2, a gente vai ter uma aula que vai se aprofundar um pouco mais nisso. Bom, mas direto à sua pergunta, tem dois fatores aí. De fato, quando você usa a medicação, vai inibir a funcionalidade do sistema endócrino, né? Porque relaxa a glândula, ela deixa de produzir, então, de fato, isso ocorre. Mas tem um outro fator que também promove uma conexão, que é a alteração do estado de consciência. Então, quando você, por exemplo, toma um anestésico... Faz a gente entrar em sono mais profundo. Exatamente. Aí isso acaba favorecendo também por outro lado. Então, quando você inibe a função de uma forma, mas você você permite que ela ocorra de outra forma. Então, eu não sei se essa é
a resposta mais adequada, mas é mais ou menos assim que ocorre. Inclusive, para, por exemplo, que não é mediunidade, independe de ser médium ostensivo ou não, porque o fenômeno é anímico, e aí vamos falar depois sobre animismo, mas no desdobramento, quanto maior for o seu relaxamento, melhor. Então, independente de qualquer outra coisa, se mais relaxado você está, melhor vai funcionar, vai acontecer. Bom, pois não. Luiz, boa noite. Boa. É possível um médium, no efeito físico, ele doar ectoplasma a ponto de um espírito que estiver presente, mas não só um, mais de um se materializar? Porque, assim, meu avô, lá no interior, ele era rezador. E quando ele ia à noite para a cidade, quando ele voltava, todo mundo que passava por ele saía sozinho, mas quando passava por ele, via ele com 5, 6 pessoas andando. E aí quando perguntava para ele quem eram as pessoas que estavam com você, ele falava, não é ninguém não sei o que, você está vendo coisa demais. Mas todo mundo via, né, essas 5, 6 pessoas andando junto com ele. É possível essa quantidade de pessoas se materializar? Talvez seja. De lá da família? Talvez seja, mas assim, há uma exaustão também da doação de fluidos. Então, não sei se é tão fácil assim. Todos os experimentos que a gente conhece, a gente vê materializando um espírito. Às vezes parte do espírito, às vezes nem é o corpo todo. Às vezes um membro, às vezes um busto, um rosto. Né? Porque, como eu falei, há uma exaustão energética, você se exaure. Né? É claro que aí a gente vai para a lei Francisco de Assis, quanto mais você doa, mais você recebe também, para haver uma compensação. Mas ainda assim há uma exaustão. Então, eu não sei, eu não conheço nenhum caso, né, de materializações múltiplas a partir de um médium. Né? Não, isso, como você está contando, que é assim no caminho. Mas, por exemplo, numa casa espírita, isso talvez pudesse acontecer com mais facilidade, porque normalmente na casa espírita tem um banco de armazenamento desse fluido. Porque eu tô falando que o ectoplasma ele serve para as materializações, mas ele também é utilizado num outro trabalho mediúnico que muitas casas realizam, que é o trabalho de cura. Então, por exemplo, aqui mesmo a gente tem uma mediúnica de cura. E como é que é manipulado isso? Os médiuns de efeitos físicos doam o ectoplasma, ele vai para um banco de uma contrapartida etérica da casa, e aí quando os médiuns estão tratando as pessoas que chegam para receber o tratamento, esse ectoplasma ele vai tamponar no perispírito a origem daquela doença. Então, quando você consegue melhorar isso no perispírito, ela se reflete no corpo como uma melhora. Então, o ectoplasma também é usado dessa forma. Aí, tendo uma reserva de ectoplasma, num experimento, talvez pudesse, mas assim, uma pessoa só, eu nunca ouvi falar, mas também não sei te dizer se é impossível isso, né? Às vezes, sei lá, um grande doador aí de energia, né? de fluido. Então, não sei exatamente te dizer se pode, mas não é impossível. Né? Deixa eu chegar para a senhora aqui o microfone. Eu acho que também tinha uma outra pergunta ali. Pelo que eu entendo dessas manifestações de efeito físico, o médium doador, ele deve estar previamente preparado, no ambiente previamente preparado, inclusive com quase nada de luz. Exatamente. Perfeito. Uhum. Então, a luz branca. Exatamente, porque ele queima e propicia uma interrupção dessa doação do ectoplasma. Perfeito. Né? Agora veja, eu estava raciocinando no caso do que o colega relatou. Ao ar livre. É o ar livre, então ali tem várias interferências. O que me passou pela minha cabeça, isso é só uma suposição, é que talvez algumas pessoas que tenham determinada percepção capte a presença de determinados espíritos desencarnados, porque eu acho que uma externação
principalmente em rua, com várias interferências, é complicado, inclusive para a própria saúde do médium. Perfeito, concordo. Eu também pensei nisso, de repente, mas que ele falou, várias pessoas, vêm 5, 6, sei lá, em torno aí, mais de uma pessoa que está observando. Teriam que ser mais de uma pessoa sensitivas, né, para perceber isso. Mas, enfim, é muito difícil a gente fazer uma afirmação a partir de um relato simples assim, né? Precisava de um... É porque, assim, a fala das pessoas que vinham era ele passando à noite, porque lá não tinha energia, de fato, na estrada de barro, indo para a fazenda, entende? Ele saía da cidade e ia à noite andando para a fazenda. Então, as pessoas que passavam por ele na estrada, identificavam... Ele vinha escoltado, né? E, assim... E dava detalhes das pessoas que estavam com ele, entendeu? Tipo, tava sem camisa, assim, calça jeans, segurando a enxada, entendeu? Bom, interessante o fenômeno, mas vou continuar com a minha resposta. É difícil de dizer, porque, por exemplo, eu nunca ouvi um relato de um médium apenas doar tanto ectoplasma assim para materializar todo mundo, mas, enfim, também não estou dizendo que seja impossível, não. Certo? Mais uma para a gente avançar, porque eu estou no terceiro slide, tem 345. Desculpa, é só sobre... Estou brincando. As várias formas de mediunidade de visão. Tem pessoas que veem, né? Vamos dizer assim, com o chakra frontal, vamos dizer assim, com os olhos mesmo, você enxerga. Outras pessoas têm uma visão dentro da cabeça, é como se a pessoa tivesse uma imagem aqui dentro da cabeça de que algo foi visto. Outras pessoas veem aqui de costa, então não tem nada a ver com o olho, está vendo lá para trás. Então eu pensei, exatamente como aquela senhora falou, provavelmente uma percepção de mediunidade de visão, mas não necessariamente que aqueles espíritos estivessem materializados de uma forma tangível. O espiritismo tem uma coisa muito interessante, que ele permite a gente pensar em inúmeras possibilidades, né? Então, várias possibilidades podem. Mas, pegando o que a senhora falou, o que afere, o que faz com que nós, né, que estamos agora em vigília, encarnados, afira uma realidade, são 5 sensores que nós temos, né? Que são eles o quê? A visão, a audição, são os nossos 5 sentidos. Então, esses sensores aferem essa realidade nessa dimensão material. Quando a gente está falando de mediunidade, a gente tem no corpo espiritual outros sensores e que não são tão parcos quanto esses aqui, porque a visão depende de reflexão de luz. Eu tenho lá um espectro que eu consigo ver. A gente sabe que tem uma luz infravermelha que eu sei que ela está aí, mas eu não vejo. Tem uma ultravioleta que eu sei que ela está aí, mas eu não vejo. Então, enfim, são limitados, né? Mas no perispírito, não. Aí sim entra essa questão. A gente não está vendo com o olho físico, a gente está vendo com um órgão que é muito mais poderoso, um sensor que te capacita a ter a visão de 360 graus, de ter a percepção muito mais ampliada, inclusive independente da quantidade de luz. Então, esses são os sensores do perispírito. A gente consegue... Tem relatos de espíritos que dizem assim, mas eram sons que eu não consigo descrever, que eu não consigo explicar, eram cores que eu não consigo. Por quê? Porque você está percebendo isso com um outro sensor que é muito mais completo ou mais amplo do que os sensores, né, que a gente utiliza para essa realidade material. Então, enfim, a sua fala me levou a pensar nisso. Quando a gente está vendo, quando a gente está percebendo isso através da mediunidade, a gente está usando esses outros sensores que são muito mais complexos, né? Muito mais completos também. Pronto. Boa noite. Boa noite. Em relação à doação do ectoplasma, isso pode ocorrer de forma compulsória, independente da vontade do indivíduo? Pode. É claro que quando você deseja fazê-lo, melhor.
mas ele ocorre naturalmente também. Você pode estar dormindo aqui e estar doando ectoplasma para o ambiente. Então, ocorre dessa forma também. Que bom, eu falei que eu queria pergunta, estou vendo que eu vou até... Vamos avançar um pouquinho o slide aqui agora, porque senão a gente vai ficar no mesmo assunto o tempo todo, né? Pronto, ó. Tem algum sintoma, Luiz? A gente Não. fica sabendo se está sendo doador? Nada? Formigamento, calor? Não tem assim especificamente, não. Agora você pode observar coisas na sua casa, de repente uma coisa que some daqui, aparece lá, é uma outra coisa que pega fogo, essas coisas podem acontecer. Aí você vai ver que tem algum médio de efeito físico na sua casa que está doando energia para os fenômenos ocorrerem, né? Isso às vezes acontece. Lá em casa mesmo, às vezes eu procuro um troço assim, que eu vou ver, já está em outro lugar, já sumiu daqui, apareceu em outro lugar. Quando não é meus filhos fazem isso. Eu pensei que iam perguntar alguma coisa aí, não, né? Acontece, né? Você sabe, ó, aqui na Bahia, o Medrado trabalhou com efeito físico durante muito tempo. E ele trabalhava fazendo o fenômeno em casa. Aí chegou um momento que ele falou, olha, eu vou parar com isso, porque tal combustão espontânea, que para tudo quanto é lado, tinha coisa que pegava fogo e tal. Aí ele resolveu parar de fazer, porque aconteceu isso. Porque começa o ambiente a ficar impregnado, né, da energia, e isso acontece. Bom, vamos avançar um pouquinho aqui. Bom, aí a gente vai falar de alguns tipos de médiuns, né? Então, ó, médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar os males pela imposição das mãos ou pela prece. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica, pois todos os verdadeiros crentes a possuem. Aquela coisa, né? Você deseja, né? Eu olho aqui para Tatiana e eu falo assim, eu desejo que a minha melhor energia possa chegar para a Tatiana. Então, Tatiana, quase que eu falei errado, eu estou doando a minha energia magnética para ela, né? Todo mundo pode fazer isso é só, né, o seu desejo, né, a sua vontade impulsiona essa energia a partir de você e ela vai chegar lá na outra pessoa. Aliás, o passe, né, todo mundo já sabe como é que é, quando você está lá na câmara de passe, o médium, né, o passista, ele vai desejar doar energia. Só que ele estando num ambiente propício a isso, né, então ele tem ali outras pessoas, né, desencarnadas, que vão depositar um fluido espiritual naquela portadora do desejo, da vontade dele. Então, além da energia magnética do médium, vai também uma energia espiritual que vai ser adequada à necessidade daquela pessoa que está recebendo o passe, né? Então, esse é o que ocorre ali. Pois não? Rapidinho, eu sempre fiquei curiosa, porque assim, todo mundo tem essa faculdade de mandar energia e até possivelmente curar. Então, o médium, o curso para ser médium, aí justamente você ter essa comunicação espiritual que vai ajudar além da sua imposição de mãos. E qual seria a diferença de um reiki também? Eu não sei se eu entendi tudo. O curso para ser médium... A diferença, tipo assim, de quem não é passista, está doando sua energia. Quem é passista, porque que ele, além da doação dele, o curso faz ele ter essa conexão espiritual para poder passar mais. E o reikiano, qual a diferença dos três, entendeu? Ó, por exemplo, a gente já sabe que todo mundo é médium, né? E que essa capacidade de doação de energia, todo mundo é capaz, né? De novo, vou dar outro exemplo de mãe, né? O filho está com dor de barriga, a mãe pega no colo e é o desejo dela ali que o filho melhora, ele melhora, né? Então, ela está passando ali uma energia que está ajudando a resolver o problema ali da criança. Essa é a simples doação. Quando você faz um curso, você não aprende a ser passista, você aprende a técnica. Porque só o que você vai aprender no curso é como você vai doar essa energia. E em que momentos você faz o quê? Então, por exemplo, no passista, ele precisa saber que ele vai dar um passe dispersivo, um exemplo, né? O que ele vai fazer? Ele vai dispersar, ele vai entender que movimentos ele vai ter que fazer para dispersar a energia daquela pessoa que está ali recebendo o passe. Ele vai dar um passe concentrador de energia. Ele
detetou ali o tato magnético, o tato mediúnico dele, detetou que tem ali uma parte ali que precisava de um trabalho, um chakra ali que precisava mover uma energia. Aí ele vai concentrar a energia naquele campo ali. Então, enfim, no curso você vai aprender a técnica, é como manipular isso. Mas vou dizer assim, o poder de realizar já é seu, né? Como eu falei ainda agora de desdobramento, aqui na casa a gente tem um grupo de estudos sobre desdobramento, é o GED, eu trabalho lá também. E as pessoas que vão para lá para estudar o desdobramento, o que eu digo para eles é o seguinte: olha, ninguém veio para cá para aprender a desdobrar, sabe por quê? Porque isso todo mundo faz todo dia. Você vai para o curso para você aprender a ter consciência de que isso ocorre com você. Mas você já faz todo dia. Então, doar energia, você faz isso toda hora. Naquele momento que uma pessoa, amiga sua, fala uma coisa assim, ai, puxa, eu estou com dor de cabeça. Se você só pensar assim, puxa, eu desejo que você fique melhor. Naquela hora você já está doando energia para ela, mesmo que você não saiba. Tem para a gente falar de Jesus, né, que é sempre bom, tem uma passagem lá que Jesus estava caminhando e uma mulher que estava sangrando há dias, ela simplesmente tocou no manto dele, só tocou no manto dele. E aí ele falou assim, ó, quem tocou em mim? Porque eu senti uma grande energia que saiu de mim para essa pessoa. Então, a doação a gente já faz isso o tempo todo. O seu simples pensamento, desejo, já promove isso. Então, você nem precisa ser médium ostensivo para que isso ocorra e nem precisa ter feito curso de nada. Agora, quando você faz o curso de passista, aí você vai aprender a técnica para você utilizar isso bem. Ok? Então, pronto. Vamos avançar um pouquinho mais? Então, vamos lá. Então, os médiuns curadores, né, são esses que têm... Eu não respondi sua pergunta? Ficou na dúvida ainda? Pois é. Eu sou reikiana. Não tem, mas eu também não gosto de deixar, porque senão você fica ansiosa e eu não quero que ninguém fique ansioso. O reiki também é uma técnica que funciona igual. Eu, particularmente, eu penso assim, olha, porque quando você está dando um passe, você está concentrando o seu desejo para que você emane essa energia para essa pessoa. E você vai utilizar uma técnica para você concentrar, dispersar, para você trabalhar a energia que você está doando. Quando você está lá no reiki, às vezes você está só aqui, ó, impondo, mas você está conversando com outra pessoa aqui e tal. Eu fico pensando às vezes como pode, mas pensando que é possível estar doando a energia, então é só isso. O que vai diferenciar um do outro? A técnica, só isso. Mas a doação de energia, eu acho que é igualzinho, não tem diferença nenhuma. Lá na igreja evangélica, ninguém fala de passe, ninguém fala de reiki, né? Mas os pastores, os fiéis também, não falam da imposição das mãos, né, para curar. É a mesma coisa. O que a gente está falando é a doação, a transmissão da energia. Agora, a técnica pode ser reiki, pode ser passe espírita, pode ser, enfim, uma infinidade de coisas. Então é isso aí. Aí os médiuns, então, que são curadores, são esses que têm essa capacidade de manipular esses fluidos, né, em prol da cura, em prol da melhora do outro. Os psicógrafos, os que têm a faculdade de escrever por si mesmos sobre a influência de espíritos, são os que transmitem as comunicações dos espíritos através da escrita. Então, vocês devem, claro, viram na semana passada, né, psicografia. Você recebe a ideia, né, mente a mente, e você escreve ela. Aliás, os dois mecanismos, vamos dizer assim, que andam ali juntinhos um do outro, assim, tudo igual, só muda na parte final. A psicografia e a psicofonia está muito juntinho ali, o mecanismo é igualzinho. A diferença é que num você recebe a ideia e fala, no outro você recebe a ideia e escreve. Mas quando eu exemplifiquei aqui da nossa médium Camila, eu poderia, né, quando o espírito se aproxima dela
e de perispírito a perispírito traz a ideia, a Camila pode escolher o mecanismo de utilização disso. Ela pode escrever ou ela pode falar. E ponto. Então, esses dois mecanismos estão muito próximos ali, muito juntinhos, né? Os videntes. Então, os médiuns videntes são aqueles com a capacidade de captar imagens do mundo espiritual. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Só que essa capacidade não se utiliza dos sensores físicos, né? Dos nossos sentidos. Ela vai utilizar outros sensores, né? Que estão localizados lá no perispírito. Vocês lembram lá da aula 3, não lembram? Que a gente viu lá no perispírito que tem uma infinidade de propriedades, não é isso? Então, aquelas propriedades do perispírito estão capacitando a essa percepção que o médium vai se utilizar, né, para a visão, né, a vidência. Os médiuns inspirados é uma variação dos médiuns intuitivos, porém, nesse caso, não se consegue distinguir o que é pensamento próprio do que lhe foi sugerido devido à sutileza. Então, olha lá, lembra que eu falei para vocês assim no início, que eu ia usar médium intuitivo, né, me referindo à intuição, mas que mais apropriado seria utilizar a inspiração. Não foi isso que eu falei? Sabe por quê? Porque a intuição e a inspiração, elas se diferenciam uma da outra dessa forma. O que é intuição é o que é interno meu, né? Ele vem de dentro. Agora, o que é inspirado é o que vem de fora. Então, é um outro espírito que vai trazer aquela ideia. Só que uma e outra são tão próximas de tal forma que uma pode ser acionado pela outra. E como é que isso acontece? Então, a Rita é uma cientista e ela tem um conteúdo científico importante que é dela, não é de ninguém, é dela. Só que eu, espírito desencarnado, aliás, segunda vez que eu vou falar que eu sou desencarnado, tem que, né, falar, pessoal, eu estou brincando só aqui, é só exemplo para a aula. Aí eu, espírito desencarnado, chego aqui perto da Rita e só, tipo assim, dou uma cutucadinha numa coisa que já é dela, né? Só inspiro para que ela utilize o próprio conhecimento dela e coloque isso para fora. Então, quer dizer, foi uma inspiração, mas que ativou a sua intuição. E ela utiliza o próprio conteúdo. Certo? Claro isso? Bom, e aí a gente tem os... Não era pergunta não, eu ia falar... Então trate de colocar em prática a sua máquina mediúnica. Para ver se ajuda, né? Pois é, tem 15 anos que eu falo nesse projeto aí e não sai do papel, que é só brincadeira. Para na próxima, né? Que alguém criar isso. Bom, então os sensitivos ou impressionáveis possuem a sensibilidade capaz de sentir com facilidade a presença dos espíritos. Aí agora, me perdoe, o nome da senhora eu não consigo ver daqui, como é? Não, do seu lado, é Regina. Dona Regina, nunca aconteceu de um dia a senhora estar assim, num local, e chegar alguém perto da senhora e a senhora se arrepiar ou pensar assim, que coisa, opa, peraí, nunca aconteceu isso não? Não? Puxa vida, dona Regina, comigo acontece de vez em quando. E o pior, ainda fala assim, rapaz, não topei o escórrego dessa pessoa. Olha só o que a gente faz, né? Parece dar aquela sensação que você já... que você não gosta daquela pessoa, né? E às vezes até se arrepia, né? É um negócio assim que... Agora, também o contrário às vezes acontece. Às vezes você tá, uma pessoa chega, você já se sente ali o melhor amigo. Parece que é seu amigo desde a infância e você tem aquela afinidade, né? Aquela coisa assim que bateu legal e tal, né? Então, é
essa sensibilidade que todos nós temos, né? E que, às vezes, até em locais, sabia? Por exemplo, eu fui num local um dia desse, aliás, o que eu vou falar agora não é a apologia à bebida. Por exemplo, eu não bebo, mas não é coisa minha, eu não consigo, eu já tentei, eu quis, mas não tem jeito. Cerveja eu acho muito ruim, um negócio amargo, não dá, né? Enfim, eu já tentei. Aí uma vez me chamaram para ir num lugar, um barzinho, e eu não consegui ficar lá, porque eu estava lá e estava me sentindo mal, estava me sentindo fora do meu lugar, né? Por quê? Cada ambiente, eu sei que vocês sabem também disso, mas vou falar mais uma vez, cria uma coisa chamada egrégora. Sabe o que é egrégora? É o pensamento da Rita que soma com o pensamento do Alexandre, que soma com dela, e forma uma egrégora aqui. E isso fica impregnado naquele lugar. E como aqui a gente está falando de amor, está falando das coisas boas, de nós mesmos, né, de espíritos, né? Então aqui está impregnado uma energia que tem essa característica. Num lugar que as pessoas estão pensando na bebida e sei lá, que outros pensamentos que estão, eu volto a falar, não estou fazendo apologia, estou dizendo que é bom ou que é ruim, não, cada um faça, né? Pois é, o show está... Aliás, hoje eu vi uma pessoa falando um monte de coisa, aí depois eu falei, mas você esperava o quê? Essa é a Madonna, desde que eu sou criança, que eu sei que a Madonna era assim. Eu fiquei decepcionado, eu falei, puxa, mas essa é a Madonna, e é o espetáculo que é isso aí, pronto, então. Mas enfim, aí não consegui ficar nesse lugar, fiquei reclamando com a minha esposa, ela, mas você está ficando velho, ranheta, e não sei o quê, vai ficando. E no final eu consegui convencer ela chiando, reclamando, porque ela não queria. Mas eu consegui convencer ela de ir, porque eu não estava conseguindo, estava me sentindo mal ali. Então, a energia do lugar, né? Sensibilidade. Pois não. Você veio do Rio, né? Sou. Está aqui na Bahia. Eu agora já sou barioca, que eu estou aqui há 24 anos, então eu sou barioca. Mas continua indo só para a esquerda, vai para a direita também. Tem um bocado de X, né, na palavra. A pergunta agora... Esqueceu, tá vendo? Foi sacanear o carioca, ó. Não, eu tenho muitas perguntas, mas antes eu ia dizer uma coisa. O que você perguntou para a colega, aqui na Bahia a gente tem um nome, que é meu santo bateu com o dele. E o dele, pois é. Ou meu santo ou não bateu com o dele, pois é. Às vezes se usa sangue, né? Mas normalmente é o santo. É o santo. Não, e às vezes eu dei esse exemplo, mas até talvez nem tenha sido mais apropriado, porque ali a sensibilidade é aquela que a pessoa só chega perto de você e você se arrepia todo, não precisa nem achar que gostou, que não gostou, né? Se o santo bateu ou não, mas você já se arrepia ali, né? A energia já não bateu legal, né? É a frequência, né? Uma colocação antes da pergunta, que no Reiki a gente usa magnetismo. Mas é a sua própria energia, né? A própria energia, mas para o Reiki funcionar bem, você tem que estar com o chakra coronário conectado, né, com a força universal, para ativar todos os seus chakras e você conseguir ter um magnetismo mais efetivo. Mas a pergunta é a seguinte, o seu mediúmetro, né, para medir aí... Vou ter que registrar agora, porque está ficando famoso o aparelho, daqui a pouco vão pegar meu projeto, não tá patenteado. E você corre risco. Estou correndo risco de perder o projeto que tem 20 anos que eu falo dele e nunca fiz. Tá brincadeira, né? As perguntas elas se complementam. A primeira obviamente, nesse seu mediúmetro, ele não mede preto ou branco, ou seja, sensitivo ou ostensivo. Tem as nuances, é claro. É uma agulha deflectora, né? Ela vai graduando ali, né? Não é. Aí a segunda pergunta em cima dessa. A gente fala muito em frequência, em vibração, pois aquilo que a gente vibra é o que a gente atrai. Então, no slide anterior, e aí veio a pergunta da colega, sensacional, mas você já deixou também que vai abrir aí uma caixa de Pandora aí que a gente está discutindo. Um portal. Mas assim, a gente atrai por afinidade. Mas você tem um estresse, você se descontrola e fica muito nervoso, e xinga, e grita e briga, você baixa a sua frequência. Então, automaticamente você atrai, né, espíritos próximos com aquela mesma frequência
Perfeito. Que não são necessariamente, provavelmente, por afinidade. Imagino eu, aí eu queria que você explicasse melhor essa questão. Continua sendo por afinidade, mas essa pergunta, exatamente essa pergunta, a gente vai falar na aula de obsessão, porque essa labilidade vibracional é que vai permitir a obsessão. Aí, se eu falar isso, eu perco meu emprego, porque aí é a próxima aula, e aí não dá. Então, deixa esse tema aí para a próxima aula. Pois não. Tá ligado? Sobre a questão do passe magnetismo, eu não sei se eu aprendi correto, mas assim, o Reiki, quando eu estudei, quando eu tive o curso, assim, foi um japonês que desenvolveu, mas pesquisando na literatura egípcia. E assim, se for isso mesmo, a origem do passe também é essa. Também foi estudada a partir de uma aplicação da medicina antiga egípcia. Sim, os dois da mesma fonte. Se foi isso que, se eu aprendi, se foi isso aí mesmo. Sim, os dois vêm da mesma fonte, vêm do Egito. E a questão desse energia que assim que se utiliza, Jacob Mello tem um livro bem antigo, acho que já está até fora, um amarelinho, que ele fala de 3 padrões de energia, né? Um físico mais denso, aí ele fala um intermediário e ele fala esse mais sutil, que se utiliza inclusive desse campo universal, dessa energia que está disponível para todos, né? Então assim, acaba seguindo bem uma lógica bem semelhante quando ela é fragmentada, né? Quando você vai ver na literatura, não é muito distinto, não. Eu não entendo nada de Reiki, então eu não sei, né, dizer assim a origem, de fato eu não sei. Mas eu sei que é uma doação de energia. Então, quer dizer, como base, eu penso que todas as formas de doação de energia sejam iguais, partem, né, do seu desejo, da sua vontade, mas eu não entendo nada das técnicas e do Reiki, né, a origem, eu de fato não entendo, não posso falar sobre isso para vocês porque eu não conheço, não sei dizer. Eu sei a teoria do Reiki, eu queria ver a visão espírita na teoria do Reiki, porque eu já ouvi falar de centros espíritas que pegaram as pessoas que eram passistas para fazer o curso do Reiki. Do Reiki. O Reiki diz que a gente canaliza a energia universal. Aí quando a gente vai para teoria, vão ter várias teorias, como tem também nas outras igrejas, como você estava falando. Mas parece que na essência é tudo muito parecido. A minha opinião é essa. Então, acho que eu não consigo ver o nome dele daqui, Sérgio, pronto, não vou esquecer. Quando o Sérgio falou dos chakras, né, que precisa ter um alinhamento, no Espiritismo também, a gente inclusive vai ter todo um estudo de chakras que a gente vai ter lá no ciclo 2, que vai se aprofundar a respeito disso, exatamente porque, para saber cada desse conjunto de órgãos, né, que são chakras, que energias eles processam, né, e de que forma que a gente canaliza isso, enfim. Então, é por aí. Agora, eu não sei falar sobre o Reiki, não é a minha praia, né? Então, mas eu imagino que seja semelhante. No Espiritismo é isso, você vai aprender a técnica de como manipular isso, de como dispersar, concentrar, enfim, é o que vai acontecer. E que, aliás, aqui, todo mundo que está aqui, que vai continuar, né, porque vocês estão fazendo o ciclo 1, que é o curso básico, aí vão para o ciclo 2, que é um aprofundamento, né, da base que a gente está tendo aqui agora. Aí quando chegar lá no ciclo 3, aí vai começar a experimentar a mediunidade e os passos. Quando terminar o ciclo 3, você já pode ir para o campus, porque, de novo, eu sei que vocês sabem, mas não custa ficar repetindo, porque é sempre bom. Então, nós temos 5 campos de prática aqui. Então, o campus 1 é o passe. Quando você passa do ciclo 3, você já tem teoria suficiente para você ir para a prática do passe. Depois que você passa do 4, você já pode ir para o campus 2, que são várias modalidades de reuniões mediúnicas, né? Antigamente chamava de desenvolvimento mediúnico, hoje não é mais, é o campus 2. Aí depois você pode ir para o campus 3. O campus 3 é uma mediúnica de fichas,
que as pessoas que chegam aqui entregam, é a distância, né? Preenchem uma ficha, entregam aqui na administração, que vai ser levado até o médium, que vai ler aquela ficha e vai atrair aquela inteligência, né? Aquela energia que está ali impregnada naquela folha, vai atrair lá essa pessoa, e aí os dois médiuns vão trabalhar, né? O doutrinador e o médium de psicofonia, de comunicação, vão trabalhar aquilo que estava na ficha. Aí depois você vai para o campus 4, que é a desobsessão presencial, vamos chamar assim, né? A pessoa chega aqui e você vai atrair aquilo que está naquela pessoa para um médium e vai trabalhar com o médium, né? A pessoa pode ir embora. Depois tem o 5, que é o de cura. Então, enfim, são 5 campos de prática e que no decorrer do curso, até o ciclo 10, a gente vai tendo a possibilidade de fazer as práticas através desses campos. Então, quer dizer, daqui a pouco vai estar todo mundo, a gente está falando um monte de coisa de passe, daqui a pouco está todo mundo dando passe aí, né? E tranquilo, sem estar preocupado, né? Porque é igual andar de bicicleta, né? Você, quando começa a andar de bicicleta, você bota a rodinha na bicicleta, aí você vai ali escorando. Aí um dia você tira uma rodinha, aí já vai. Aí outro dia você tira a segunda rodinha, pronto. Depois daí, o dia que você pegar a bicicleta, você anda. O passe vai ser assim também, faz automaticamente. Pois não, o pessoal do Umbral tem vez também, pode... A senhora me permite, aí atrás é o Umbral. Pois não. Terminou que a colega até já falou uma coisa sobre isso a respeito da energia Reiki. Uhum. A energia Reiki é a energia cósmica universal. E quando nós nos tornamos canal, é canal dessa energia Reiki. Uhum. Essa energia Reiki, essa energia cósmica universal é a base de tudo. Todas as manifestações que existem a partir desse ponto, né? Colapso de onda desse ponto. E a pessoa reikiano, ele se coloca disponível, abre o seu canal para receber essa energia do mesmo jeito que o passe e transferir. Perfeito, tá vendo? Ó, aprendemos até sobre Reiki, o que eu não sabia nada já é uma noção, já é uma base. Mas vamos então voltar para... Oi? Pois não. Quando vocês estavam falando, eu estava pensando o seguinte, desde que você falou sobre inspiração e intuição, né? Voltamos para o tema, que bom. A nossa mente, né? A nossa mente, ela ainda é muito cartesiana, né? A gente ainda pensa muito dentro de quadrados, abre colchetes, parênteses e aspas. Uhum. Mas o ser humano e o espírito, vamos dizer assim, ele é tudo junto e misturado. O espírito é encarnado. Ele é tudo junto e misturado. A mente, ela é afeita ao espírito. O cérebro é afeito ao corpo físico. Perfeito. Né? Então, se a gente pensar eu vou só dar um exemplo para você do que aconteceu comigo essa semana. Uma coisa boba, que eu me lembrei de uma pergunta que foi feita num quiz, né? Onde você exerce sua mediunidade, como no dia a dia, na prática da sua vida, você percebe a sua mediunidade. Eu saí da minha sala, e aí eu fechei tudo, tranquei, saí, estava me dirigindo para o elevador. E aí a porta do elevador de serviço, que é a mesma do elevador dos profissionais que trabalham no centro, abriu e o rapaz da coleta do lixo saiu. Aí eu fiz assim, eu ia no dia seguinte lá no trabalho e não tinha recolhido o lixo para levar, para colocar no balde do lixo infectante, né? Aí eu vou voltar para poder pegar logo o lixo para entregar para o senhor. Aí quando eu entrei na sala, eu tinha largado o ar-condicionado ligado. Ia ficar lá 48 horas ligado, isso já aconteceu comigo. Eu já estourei ar-condicionado várias vezes, porque ele é muito silencioso e eu esqueço, né? Que está ali. Então, aí na mesma hora, na minha cabeça vem obrigada, sabe? É uma coisa que, como se aquele indivíduo que tivesse aberto a porta, ele tivesse assim, sido um instrumento para me sinalizar. Uhum. Agora, para quem crê,
né? Nada é impossível, nenhuma verdade precisa ser provada. E para quem não crê, tudo que você está dizendo ainda precisa ser provado. Em algum momento das nossas vidas, desde que a gente é criança, algum fenômeno aconteceu conosco, com todos nós aqui, inclusive aqueles que ainda estão numa fase muito questionadora, para que estivessem aqui. Também penso assim. Em algum momento, né? E a sua fala me lembrou uma história que eu não vou contar, só vou deixar vocês curiosos, porque eu conto essa história normalmente lá no ciclo 3, então eu não vou contar para vocês, mas é a história sobre o milagre, e que é parte disso aí que você contou, mas eu também não vou contar, só para vocês ficarem bastante curiosos e quererem chegar no ciclo 3. Aí a gente vai conversar sobre isso lá. Mais uma para a gente avançar agora, senão o slide 452 não vai chegar. Oi, boa noite. Boa noite. Eu tenho uma pergunta a fazer, mas eu quero completar também o que ela disse. Sobre o avô do amigo ali, eu achei interessantíssimo. Eu também. Eu também não sabia, nunca tinha imaginado que era possível, mas se a gente parar para pensar, uma pessoa que sai da cidade e vai até a fazenda, ele passa por vários pontos de força em que existem trabalhadores ali, né? Ele passa na encruzilhada, ele passa na estrada, ele passa num lugar que tem... E ele vai levando, né? Ele vai passando e vai levando junto para casa. E aí isso pode ter acontecido nos dias que ele precisava de proteção, né? Concordo. Porque também um trabalhador aqui no centro fica esse depósito de ectoplasma que o senhor falou, mas porque os médios trabalham aqui. Mas um benzedeiro, né, um rezador, ele reza um comércio, ele reza um carro, ele reza uma casa, ele vai na casa de uma senhora rezar a senhora. Então ele trabalha em vários lugares. Leva a mochila dele, né, com justamente, com a bagagem, né? Mas a pergunta era a seguinte, o senhor acredita no curso de Reiki? O Zui e outro curso tem uma predisposição, né, assim, da pessoa fazer uma dieta e cortar alguns alimentos, tipo carne, a pessoa ficar 21 dias sem comer carne em algum dos reikis, que eu não sei qual é, e se auto-aplica o reiki e fica 21 dias, né, sem café, sem um monte de, enfim, com a alimentação mais restrita, porque se diz que o corpo fica mais leve. Entendi. O que o senhor acha disso, né? Sem carne Eu e tal? não acho nada, ainda mais que eu sou pró-churrasco. Falou que não tem carne, eu já não gostei da ideia. Eu já estava até pensando em fazer um curso de reiki, já desisti. Porque... Não, mas não são todos os reiki. Não. Nem adianta querer me convencer agora que eu não quero. Quero continuar espírita, nem quero saber de reiki mais. Só vou falar de passe. Se falar de reiki agora, eu vou ficar com raiva. Acabou. Participei uma vez de um trabalho com os arquiturianos e eles diziam que eles não trabalhariam, não conseguiriam acessar o corpo sutil da pessoa que nos 3 últimos dias tinha comido carne. Então eu queria saber sua opinião, mas que o senhor não... Não, me recuso. Não, eu estou brincando, agora vamos falar sério. Eu não entendo nada de reiki, então eu não posso falar sobre isso, até porque eu sou espírita, sou estudioso do espiritismo há 25 anos. Então eu não sei falar sobre outra coisa que não seja a técnica espírita. O reiki eu acho muito legal, mas eu não posso dar minha opinião sobre algo que eu não sei, que eu não estudo, que eu não tenho conhecimento. Mas algo semelhante, eu vou falar para você. Como eu já contei, eu sou do Rio. Lá no Rio eu trabalhava numa casa espírita chamada SER, Sociedade Espírita Ramatiz. Ramatiz é um espírito indochinês, sua última encarnação datada lá do século V. Ele tem uma teoria de que quando você faz a ingestão da carne, você também está se alimentando da energia vital animal. E essa energia vital, ela contamina a sua própria energia, a sua energia vital. E que isso, de alguma forma, atrapalharia o trabalho mediúnico. Então, para quem é ramatiziano,
antes de uma mediúnica, não pode comer carne, não pode fazer sexo, porque a energia sexual é uma energia densa, apesar de ser de criatividade também, mas ela é densa. Tem uma infinidade de questões que não devem ser feitas. Isso é uma casa espírita, é espiritismo e tem esse pensamento. Eu, quando trabalhei lá, cumpria isso, porque eu sou um cara, né, que cumpro as regras, então, às vezes, mas eu cumpro na maioria das vezes. Então, eu cumpria todas essas questões, mas eu volto a falar, eu sou carnívoro, eu adoro churrasco, então quando começa nesse negócio que não pode comer, que não sei o que, aí eu já desisto do negócio, né? Eu estou brincando, mas é falando sério. Então eu já desisto desse negócio. Mas você tem razão, porque de fato há uma interferência, sim, há. Mas essa interferência também não significa que impossibilita o trabalho. Eu sou carnívoro, já fui vegetariano, quando eu fui ramatiziano lá, tem um livro, aliás, quem se interessar, chama-se Fisiologia da Alma. Se você ler esse livro, você se torna vegetariano, porque o que ele vai falar do que ocorre, né, com a digestão, com a putrefação, dessa forma que ele trata, né, que a carne ela vai putrefar no seu organismo. Então, quando você lê esse livro, você desiste de comer carne. Eu consegui desistir por alguns anos, poucos anos, e depois eu voltei atrás e voltei a comer carne. Teve um motivo, mas eu voltei a comer carne. Então, voltando, de fato eu não sei falar sobre o reiki, então eu não posso dar essa opinião a respeito dessa questão aí. Ok? Então, é o propósito que a gente dá para ele, né? Pelo fato de você comer carne, este seu fluido é utilizado em alguns tipos de trabalho extremamente necessários. Tem sempre uma utilização. Mas eu vou propor uma coisa também. Vou propor que a gente fale de médiuns agora, para a gente não ficar falando de reiki ou de churrasco. Porque se começar a falar de churrasco, eu vou me empolgar aqui e não vou querer falar de outra coisa. Então vamos falar de médiuns. E aí, os médiuns audientes, que são aqueles capazes de ouvirem a voz dos espíritos de forma clara e inequívoca. Então, você ouve... Aí, ó, falando, né, dos efeitos físicos, quando você ouve uma voz através do efeito físico, a gente chama de voz direta, é aquela que todo mundo aqui vai ouvir, independente de mediunidade, todo mundo vai ouvir, né? Porque essa voz foi produzida a partir de um aparelho vocal que se densificou, que se materializou. Todo mundo ouve. Agora, quando não, uma pessoa pode ouvir e outra, por quê? Porque ouviu através da sua mediunidade. Mas temos outros tipos, né? O psicofônico. O psicofônico é aquele que está pertinho, porque o mecanismo é muito semelhante, é muito similar ao da psicografia, né? Os mecanismos são muito próximos. Então, recebe a comunicação dos espíritos e fala, né? Recebeu a ideia, falou. Simples assim. Tem uma pergunta que eu vou contar para vocês, que quando vocês fizerem essa pergunta, porque farão, vocês vão lembrar dessa aula, né? Que é aquela pergunta assim, essa ideia é minha ou não é minha? Essa fala era minha ou não era minha? Porque eu não conheço nenhum médium, né, que está ali exercitando ali a tarefa mediúnica e que não fique com essa dúvida de pensar assim, aquela ideia que eu tive, eu não falei não, porque aquela ideia eu não fiquei na dúvida se era eu ou se não era eu. Isso estará com vocês sempre. Sabe qual é a solução para isso? Falem, porque se for seu ou se não for seu, você não é espírito também? Então, pronto, é a comunicação de um espírito, né? Então, falem, não se travem, né? Não se tolham de ficar ali na dúvida se é meu, se não é meu. Falem, ou escrevam, né? Se o mecanismo for esse. Os sonambúlicos agem sobre a influência do seu próprio espírito, é uma alma que nos momentos de emancipação vê, ouve, percebe fora dos limites e dos sentidos. Essa forma, essa modalidade, vamos dizer assim, da mediunidade,
é um pouco confundida, porque existe um sonambulismo físico, né? Que é... Como é que... Perdi a palavra agora. Não é, estou com anatômica. Não, também não. Esqueci, daqui a pouco eu lembro da palavra. Esqueci agora. Fisiológico, né? Pronto. Então, tem um sonambulismo, um distúrbio do sono, né? Uma coisa assim. Não é esse que a gente está falando. O que a gente está falando ali é que quando o espírito, né? O espírito encarnado, ele entra num estado de relaxamento tal, para o sono, por exemplo, e há uma influência do próprio espírito, quer dizer, eu influenciando no meu corpo. E aí, por exemplo, torta de chocolate é uma delícia, né? Eu não consigo ver torta de chocolate. Mas a minha esposa fica brigando comigo, porque ela fala, você está gordo, você não pode. Eu já falei que ela é bullying, que ela não pode falar que eu estou gordo. Mas ela fala assim mesmo. E aí, de noite, eu viro sonambúlico. Vou lá na geladeira e ó, sou eu agindo sobre mim. Brincadeira, não é nada disso. Eu não faço isso, prometo para vocês que é tudo brincadeira. Mas é um exemplo só. Então, sou eu agindo sobre mim. Mas, na frente, quando a gente estiver falando sobre obsessão e desobsessão, a gente vai ver que nessa mediunidade sonambúlica pode ter uma interferência de um outro espírito. E aí ocasiona uma coisa que a gente chama de obsessão. Mas quando a gente está falando da mediunidade sonambúlica, a gente está falando do espírito que somos agindo sobre o meu próprio corpo. Não é outro, sou eu comigo, ok? Bom, médiuns de materialização, a gente já falou um monte, né? São dotados da faculdade capaz de produzir efeitos materiais ostensivos, fenômeno mediúnico no qual um espírito desencarnado ou um objeto qualquer não proveniente do mundo físico torna-se visível e tangível. Então, essa foto aqui, inclusive, vocês encontram facilmente na internet, se pesquisarem, né, sobre efeitos físicos. Esse aqui, opa, passei o slide sem... Aqui é o médium, e aqui é o espírito materializado. Aqui não precisa apresentar, né? Todo mundo conhece. Essa foto é real, de um trabalho dele, do Chico, E essa foto aqui, esse médium está doando o ectoplasma. Isso aqui é um fluido ectoplasma. Normalmente esse fluido sai pelos orifícios, ouvido, narinas, boca. A forma com que ele vai doar. E ali é a materialização do espírito que se comprometeu e trabalharam ali um tempo exatamente com essa ideia, né, de comprovação. Vocês devem ter visto também, lá na aula 3, quando falou de espírito, né, tem William Crookes, foi o maior pesquisador dos fenômenos de materialização. Né? Ele, a médium Kate King, eles se comprometeram em fazer um trabalho, fizeram fotografias com o intuito científico, com o intuito da comprovação, né, da existência dos espíritos. Então, esse é o fenômeno dos efeitos físicos. Há um leve desgaste energético, mas... Às vezes o médium arrotando. O médium, às vezes, arrotando muito e com náusea e com sensação de regurgitação. Eu ouvi alguém falar, isso é doação de ectoplasma. Também já ouvi falar, mas é assim... não tem nada que prove isso. O mais, até, quer dizer, me perdoe quem conhecer, eu sei que ninguém aqui, exercendo a sua mediunidade, fará algo semelhante, mas tem que a gente sempre conhece alguém que faz isso, né? O médium, na hora da... Aliás, eu vou usar de novo a palavra inapropriada e depois vamos corrigir isso. Na hora da incorporação, o cara se sacode todo. Você sabe que isso é necessário? É necessário para o médium. Mas para a comunicação, vou de novo chamar incorporação, está errada essa palavra, eu vou dizer por quê. Não é necessário. Aquela pessoa é que sente essa necessidade. Talvez, né?
né? Ela falou sobre, talvez seja uma crença. Talvez, mas isso não é necessário, não faz parte do mecanismo. Outra coisa, tem pessoas antes do trabalho mediúnico começam... Aí eu também já ouvi falar, está usinando energia, está processando energia. Assim, é cacuete, né? As pessoas acabam pegando isso. Agora, tem algum problema? Não tem. Tudo bem, né? Não precisa, mas tudo bem se acontecer. Então, é mais ou menos isso. Falando sobre a palavra que eu falei, incorporação, todo mundo sabe o que é, né? O que é incorporação? Me conta então aí. Quem que fala? Um corpo entrar no outro corpo. É assim que acontece a comunicação mediúnica? Não, né? Só no filme Ghost, que é assim. Aliás, diga-se de passagem, um senhor filme, né? Adoro aquele filme. Quando a Whoopi Goldberg, eu não lembro qual era o nome do personagem, mas a atriz, né? Whoopi Goldberg era aquela médium que ela achava, olha só que fantástico, ela achava que era charlatã, né? Ela estava ali, né, tirando onda ali de médium. De repente ela viu que não era bem assim, que o negócio estava de verdade, né? E aí tem uma cena que eu adoro, que tem ela estava conversando com o Sam, esse eu me lembro, né, que era o Schwarzenegger, não, Patrick Swayze, quase que eu falo o nome difícil errado. Aí o Patrick Swayze, ele era o Sam, ele está lá desencarnado, conversando com ela, e tem um espírito lá que estava, a esposa dele, todo mundo ali, ele queria dar a comunicação. Aí a cena maravilhosa que a médium está lá na cadeira, ele vem correndo assim, pula e tchum, entra no corpo dela. Ali foi incorporação, né? Isso é licença poética de Hollywood, porque não é assim que acontece. O espírito não entra em corpo de ninguém, ninguém incorpora absolutamente nada. O melhor exemplo já foi aqui da dupla de médiuns aqui, Camila, Luiz, né, que é através do perispírito. Então, só preciso estar próximo, não precisa estar no corpo de ninguém. Então, a palavra incorporação é inapropriada, porque ela não traduz, ou ela não diz o que ocorre. Então, mas a gente usa, né? E eu mesmo de vez em quando vou falar incorporação, querendo, porque sai no automático, exatamente. Mas a gente está fazendo um curso, então a gente já sabe que essa palavra não é adequada. Camila, deixa eu só chegar aqui, a Lu vai trazer. Já está o microfone aqui, não? Tá. Pronto. Só me surgiu uma dúvida. Sobre a incorporação, sobre... Aí eu não sei que tem uma outra religião também que eu não tenho conhecimento, né? O candomblé, por exemplo, quando incorpora, tem aquele momento em que, não sei nem como falar, mas assim, como o espírito me parece que entra na pessoa, né? E a pessoa vira aquele espírito, fala com uma voz diferente, se comporta de maneira diferente, né? E naquela roda aquele processo ali. Uhum. Isso é incorporação, né? Então isso existe. É uma outra religião, ok, não é outra forma, mas pessoas muito próximas a mim, né, que já incorporaram, dizem que não lembram do que acontece, não tem noção nenhuma, consciência nenhuma do momento. Então é como se ela fosse tomada por um espírito mesmo. Boa, mas vamos lá, vamos desenrolar isso. Bom, primeiro, de fato, né, uma outra ideia, portanto, uma outra teoria. Posso te afirmar que o mecanismo mediúnico não é diferente nem na igreja, quando os fiéis têm a manifestação do Espírito Santo e que falam em línguas, né, e que promovem a desobsessão, mas na igreja tem um outro nome que eu esqueci agora. A mediunidade é a mesma, o processo, o mecanismo é todo igual, não tem isso. Agora, de fato, há uma coisa curiosa, porque a mediunidade ela vai ocorrer de duas formas. Uma forma que é a mais comum, e você vai encontrar isso aqui na nossa casa, que é de forma consciente. Como é que acontece isso? O espírito que se aproxima, então nosso exemplo aqui, né, você é a médium que vai estar disponível para comunicação, eu, o espírito, eu trago uma ideia para você e você vai elaborar essa ideia. Você vai usar o seu conteúdo, as suas palavras, para que você desenvolva aquilo que eu estou trazendo. Isso é uma forma.
Eu posso também estar falando no seu ouvido e você simplesmente repetindo aquilo que eu estou falando. Isso permite ao médium até dizer assim, olha, o espírito está com muita raiva aqui, ele está falando isso, está xingando, olha só, é o meu CPF, né? Então eu não vou ficar xingando a pessoa. Ele está aqui xingando, ele está, né, com raiva. Eu não preciso falar aquilo que ele falou, porque eu estou consciente. Vou arredondar então, semiconsciente, né? Porque eu estou num estado alterado de consciência, que proporciona a comunicação, mas eu sei o que está acontecendo. Agora, tem uma outra forma que é inconsciente. E aí, a gente algumas vezes chama até de mecânica, que é quando o espírito se apropria mecanicamente do corpo. E a pessoa está numa inconsciência momentânea. Mas ainda assim, ele não entra no corpo, ele só se apropria. Isso acontece, e no espiritismo a gente diz que é muito raro. Tem pouquíssimos médiuns assim. Mas a curiosidade que eu falei é que a gente realmente ouve que um número muito grande de médiuns do candomblé que relatam serem inconscientes. Então, talvez, né, para a utilização, a forma, o tipo de comunicação ou de utilização da mediunidade lá, ela seja mais inconsciente. O que não quer dizer que haja uma incorporação, porque o mecanismo é igual. Ainda que, por exemplo, no candomblé, a gente não está falando de comunicação de espíritos, né? A gente está falando de elementos da natureza, né? São elementais. A gente não está falando de espírito, né? Então, também há essa diferença. Mas o mecanismo não é diferente. Acontece igualzinho. Camila não ficou muito satisfeita, não. Ela ficou meio assim, ela falou, esse cara está falando isso. Você falou no candomblé que são elementos da natureza, mas na Umbanda são espíritos. Na Umbanda são espíritos, é. A Umbanda é filha do espiritismo. Olha que eu estou inventando coisa aqui, né? E na Umbanda eles incorporam também. Não. Eles dizem que incorporam. É porque a palavra que a gente usa é essa, né? A gente usa isso no espiritismo também. Eles mudam a voz, eles... Aqui também. Você já viu Medrado dar uma comunicação de Dr. Bezerra de Menezes? Até cheiro de éter você sente. Ele muda a fisionomia, fisicamente ele muda, a voz muda, né? O ambiente fica com uma energia diferente. Também acontece isso. Mas não quer dizer que o Dr. Bezerra entrou no corpo do Medrado. Não acontece isso. Você muda a fisionomia, né? A gente chama de transfiguração. Então há uma mudança física, mas ele não está... Na maioria das vezes também é inconsciente, porque eles não se lembram também, a curiosidade é essa. Também não posso falar pela Umbanda aqui, também não posso falar pelo Candomblé, eu estou falando pelo Espiritismo, mas é uma curiosidade, porque a gente tem muitos relatos de médiuns inconscientes lá. Aqui no Espiritismo, vocês vão ver que a maioria é consciente. Raros são os casos de um médium que seja inconsciente, são raros. Aliás, a gente prefere que haja um certo nível de consciência exatamente para que você possa, não é manipular, mas é que você possa manejar o fenômeno, né? Como eu estou falando, imagina que um espírito chega aqui com raiva, está querendo jogar a cadeira aqui na Camila. Opa, o CPF é meu, eu não vou permitir. Eu posso até dizer, Camila, estou com muita raiva de você, estou com vontade de jogar essa cadeira, mas eu não vou fazer isso. E se eu estiver inconsciente, eu vou fazer, né? Eu perdi o controle. Da mesma forma que eles lá chegam, preto velhos, no espiritismo também chega. Preto velho, espírito. Qualquer um que você falar aí, espírito. Aí tudo bem. Agora, no candomblé... Nas reuniões espíritas, da casa espírita, eles também chegam. Espíritos, sempre. Né? A gente tem uma definição bem moderna, bem atual, vamos dizer assim, né, que a Adenauer trouxe, que ele diz assim, olha, espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Né? Bem simples assim. Então, quando a gente rotula, chama lá de preto velho, primeiro que não é o preto velho, é uma pleiade, né? São grupos, né? Que a gente bota esse rótulo, mas são espíritos. Inclusive, tem muitos relatos de, por exemplo, um determinado espírito que numa casa
de Umbanda, por exemplo, ele se apresenta como um preto velho. E numa casa espírita ele se apresenta como um frade, olha que coisa, um franciscano. Então, são espíritos. Aí, espíritos são pessoas, pessoas são espíritos. Vai acabar o meu tempo, né? Não quero atrapalhar. E eu não cheguei no slide 10. 58 slides. Pois Você tirou um peso, porque eu também trabalho como doutrinador e nunca quis incorporar, embora já tenha. Eu também não queria, mas aconteceu. Eu imaginava que era realmente uma coisa mais invasiva, em termos de perispírito. Mas aí me surgiu uma pergunta. Você acha que o reiki... Brincadeira. Essa foi a melhor da noite. Eu me recuso a falar de reiki mais. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Na verdade, eu até me perdi. Tá vendo? Fica sacaneando o expositor. Fica que você vai ver. Até esqueceu. Eu vou rápida. Na inconsciência, no médium, na incorporação inconsciente, a gente pode dizer que o médium não tenha muita habilidade de impedir a inconsciência? Não, independe disso. Não tem nada. Ele pode ser inconsciente, ser muito hábil dentro da mediunidade, até médio há muito tempo, trabalhar há muito tempo, ser inconsciente. Isso é uma característica da mediunidade dessa pessoa. Por isso a gente diz que existe a mediunidade consciente e inconsciente. Então, nem tem a ver com o processo de negação, também não. O que pode ter, né? Mas na mediunidade inconsciente não é isso, é inconsciente, simplesmente é inconsciente. Me permito agora avançar aqui uns slides, porque eu acho que a maioria das coisas a gente já falou, mas avançar, senão... Olha lá, como eu falei, o que a gente já falou, como é que acontece, a pessoa aqui está preparada para psicografar, ela cria aqui um campo, né, que é o perispírito. Aí aqui, esse campo aqui da comunicação do espírito que vai estar levando a comunicação, entra em interseção, né, e os dois campos aqui se comunicam e pronto, há a comunicação a partir dessa interseção aí. Então, a comunicação mediúnica, para que a comunicação ocorra, são necessárias algumas condições, né? Depende da vontade do médium e do espírito, da afinidade e sintonia entre espírito e médium, e a necessidade da comunicação. Então, por exemplo, qual é o trabalho? É uma desobsessão. O espírito que vai chegar para a comunicação tem que estar mais ou menos, precisa ser, né, igualzinho, mais ou menos dentro da frequência vibratória do outro, para que possa haver a comunicação ali. Puxa, mas tem espírito que chega muito raivoso, o cara está, né, com uma vibração muito baixa, essa não é a minha vibração e eu dei essa comunicação. Mas essa flexibilização é possível. Mais difícil é você elevar a sua vibração para uma comunicação mais elevada. Isso é mais difícil, não é que não é impossível, não, é possível, mas é mais difícil. Agora, baixar, a gente baixa fácil, molinho. Então, a faixa vibratória, ela é mais ou menos assim, você, né, não quer dizer que seja uma coisa muito certinha. Dentro dessa faixa é possível a comunicação. Vamos ver o que mais. Aí, aqui já quase que entra na eletrônica para explicar a frequência e tal. Então, se imagina que tem um comunicante com essa frequência aqui, mais lenta, né? Uma vibração baixa, e o médium está nessa frequência aqui, o que vai acontecer? Não tem comunicação, não vai acontecer. Para que ocorra, tem que ter isso aqui, os dois mais ou menos na mesma frequência ali, aí pronto, vai acontecer a comunicação. Afinidade mediúnica. Por afinidade, os espíritos buscam comunicar-se utilizando os médios que se assemelham no modo de pensar ou agir. Através da sintonia psíquica, ligam-se energeticamente àqueles que possuem fluidos compatíveis com seus para produzirem o fenômeno. Isso está lá no livro de vocês, né, no livro do curso básico, Conhecendo o Espiritismo. Bom, sobre as reuniões mediúnicas, importante isso.
um grupo que promove o intercâmbio entre desencarnados e encarnados, realizada por espíritos encarnados e desencarnados, tem o objetivo de esclarecimento, diálogo, auxílio mútuo. Então, tipos de reuniões, segundo Kardec, são as reuniões frívolas, as experimentais e as instrutivas. As frívolas são aquelas que não têm um propósito sério, assim como aquelas que aconteciam lá na época das mesas girantes, né? Que as pessoas faziam perguntas frívolas, perguntas que não tinham um propósito, né? Nem científico, nem de cunho moral, né? Frívolas. Tem as instrutivas, que são aquelas para instrução, onde você recebe orientação, né? Ensinamentos, às vezes, né? Reuniões com um propósito, por exemplo, de tratamento, né? Para tratar uma pessoa que está sob uma influência de um outro, né? Que a gente chama de obsessor. Hoje a gente já sabe que é bullying, né? Não pode ficar chamando o cara de obsessor, é espírito. Mas ele está causando, né? Uma má influência, vamos dizer assim, para o outro. Aí a gente tem uma reunião mediúnica que vai tratar disso através do esclarecimento, né? Vai levar aquela pessoa a refletir sobre as suas ações, sobre o que aquilo impacta na própria vida, as consequências daquilo, e aí faz com que aquilo se desfaça, né? Deixe de acontecer. Sobre isso a gente vai falar nas próximas aulas de obsessão e desobsessão. Então, tipos de reuniões mediúnicas. Experimental, de desenvolvimento, lá no Campus 2 a gente vai experimentar isso, né? Desobsessão, aí Campus 3 e Campus 4, aí cura, Campus 5, olha que a gente vai ver tudo isso, né? Produção de mensagens instrutivas, lá no ciclo 3 vocês já vão experimentar isso. Cada aula do ciclo 3 tem uma parte teórica e uma parte prática. Então a gente já vai experimentar e poder consultar. Porque, vocês sabem, aqui será que tem quantas pessoas nessa sala? Vocês me ajudam a fazer essa conta? Quantas pessoas? 35? 46 encarnados, né? Mas tem 90 e poucas aqui. Porque eu perguntei quantas pessoas, né? Então, encarnados e desencarnados. Aí, quando a gente fala de uma reunião mediúnica, a gente pensa... Você não está vendo, não, essa senhora de vestido verde ali? Olha lá, vê se vê. Rapaz, só eu que estou vendo. Mentira, não estou vendo nada. Não. Eu falei de vestido verde, a Lucinha está de vestido verde. É de verdade, está vendo? Você não acreditou em mim. Olha aí, era de verdade. Eu pensei que ia fazer uma brincadeira, mas era de verdade. Então, bom, mas o que eu quero dizer? É que numa reunião mediúnica, às vezes a gente vai contar o número de pessoas que estão ali encarnadas. Só que muitas, e na maioria das vezes, o número de desencarnados que estão ali é muito maior até. Porque para cada uma ação que vai acontecer ali, tem alguns trabalhadores que colaboram, que auxiliam. Então você tem um número de desencarnados também muito grande para que isso aconteça, né? Outras reuniões de produções artísticas, a gente vai experimentar isso também, dia 26. Né? A psicopictografia, aliás, diga-se de passagem, é a parte que eu adoro. Só de pensar na música que toca, para deixar vocês também bem curiosos, já dá vontade de desenhar, de dançar, né? Porque o espírito se expressa através da arte. Então ele se expressa através da música, ele se expressa através da pintura, do desenho, da dança, né? Muitas bailarinas, muitos bailarinos chegam aqui no dia da mediúnica. É um negócio assim imperdível. Estou falando que se não vier, metade da encarnação vai ser perdida, porque é imperdível, não dá para não vir. Equipes de reuniões mediúnicas no plano físico. Então, no plano físico, a gente tem o dirigente da reunião, os médicos, né, que podem ser psicofônicos, psicógrafos, videntes, esclarecedores, também chamados de dialogadores ou doutrinadores. Esse aqui é o que a gente está vendo, né? Equipe de apoio, aplicadores de passe, pessoas que proferem preces, todas essas pessoas vão estar ali, né, e às vezes alguns visitantes ocasionais. Esse é o que a gente está vendo, né, fisicamente. Agora, para cada um desse aí, às vezes tem 2, 3 desencarnados no auxílio, né? Então, lá, no plano espiritual, a gente vai ter também um dirigente, tem instrutores, tem essa palavra mentores,
né, e orientadores, tudo bem, mentores a gente tem tentado mudar um pouquinho a ideia, porque isso está ipsiliteri no texto, né, e é um texto do século passado. Então, quando a gente fala mentores, a mentoria o que é? Aquela pessoa que está ali para te instruir, orientar, seu mestre, né? A gente pensa que estão espíritos. Então, por serem espíritos, não quer dizer que essas pessoas saibam tudo, né? Estejam na mentoria daquilo ali. Então, a gente tem usado menos a palavra mentores, mas ainda também, assim como a incorporação, é uma palavra que a gente acaba escapando e usando. Mas só nesse sentido, né, de que, imagina, minha primeira formação, eu sou engenheiro. Se você me fizer uma pergunta de engenharia, eu vou ter competência técnica para responder. Agora, se me fizer uma pergunta de medicina, eu não tenho, não sou competente para isso, não sou totalmente ignorante, mas não sou competente para isso. Assim são os espíritos. Então, quando a gente atribui, né, assim, a questão do mentor, dá a sensação que é aquele que sabe tudo, que o que você precisar da contabilidade à medicina, ele vai saber tudo. A gente atribui, né, uma certa... passa a ser uma entidade. Desencarnou, amanhã ele é uma entidade. Não, é espírito, é uma pessoa que leva consigo todas as suas virtudes, mas também leva consigo todas as suas más inclinações. Então não se transforma, a morte não tem um condão, né, aquela varinha de transformar as pessoas. Elas saberão o que sabem, o que aprenderam, o que fez de aquisição de habilidades, né, durante a sua trajetória. Só isso. Então, por isso, essa palavra mentor a gente tem usado menos com esse intuito. O papel dos médiuns, né? O espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve de instrumento. Vocês viram na semana passada, na aula, sobre o animismo e sobre o mediunismo, né? Então, qual é a diferença? Quando é mediúnico, o que ocorre? Tem uma terceira pessoa, né? Tem uma outra inteligência. Quando é anímico, é o quê? Própria, né? Da ânima, né? Da alma, próprio meu. Então, em que momento o animismo entra? Aliás, há 20, talvez mais tempo atrás, quando se dizia que o médium era anímico, era quase um xingamento, porque era uma ofensa, né? Dizer que o médium era anímico, era quase dizer que era um charlatão, né? Que ele estava fingindo ali o que estava acontecendo. Só que nós entendemos hoje muito mais claramente que é impossível uma comunicação puramente mediúnica. Ela sempre terá uma pitada anímica. Sempre. Por quê? De novo, vamos aqui para a dupla de médios. Quando a Camila se propõe a dar a comunicação e eu transfiro para ela uma ideia, lembra que eu falei várias vezes isso? A ideia do que ela vai falar. Agora, ela vai elaborar essa ideia com o conteúdo dela. Essa é a porção anímica. Ela, desde que ela não altere essa mensagem, que ela busque ser mais fidedigna possível. Essa é a busca do bom médium, né? E aí, por que entram aquelas questões do caráter, né? Da isenção das más inclinações? Por quê? Porque ele vai buscar, né? Ser o mais fidedigno possível a ideia. Aí ele vai falar, mas a porção anímica vai estar ali. Por exemplo, abriria um outro portal agora, eu só tenho 1 minuto, já acabou o tempo, né? Para terminar a aula, e abriria outro portal agora. Chico Xavier, alguém tem dúvida imagina Chico pegando no mediômetro. Quebrava a agulha lá no final, né? De tão poderosa que é a mediunidade dele. Aí, imagina Chico Xavier, a gente falar que tinha animismo, vocês vão acreditar que tem? Todas as cartas que ele mandava, ele dizia, querida mãezinha, não era assim que ele começava? Você acha? Eu acho minha mãe querida, mas eu não me reporto a minha mãe como querida mãezinha. Se eu te fizesse uma carta psicografada, eu certamente não iniciaria essa carta com querida mãezinha, porque ela não ia nem acreditar, porque ela ia falar assim, não é ele, porque ele não escreveu, ele não falava assim. Então, mas Chico colocava lá, querida mãezinha. Querida mãezinha era dele, era a parte anímica que ele colocava. Atrapalha, interfere, muda alguma coisa? Não, absolutamente não. Mas é a porção anímica que estava ali contida
naquela mensagem. Então, o animismo a gente vai encontrar incluso. Deixa eu chegar o microfone aí para você, senão... Na mediunidade inconsciente, então a gente perde um pouco do animismo. Perde um pouco, não, perde total. Não, perderia. Se houver um mecanismo mecânico, né? Por exemplo, na psicografia, quase que a palavra não sai, mecânica, então o espírito comunicante se apropria do seu braço, não passa pelo intelecto, você não sabe o que está acontecendo, você só está escrevendo. Então essa a gente chama que é inconsciente mecânico. Então você não sabe o que está acontecendo, simplesmente o espírito só está escrevendo, porque ele se apropriou das suas funções motoras. Certo? Bom, para acabar, eu queria que vocês olhassem para esse texto aí e não acreditassem em absolutamente nada do que eu falei para vocês. Mas não acreditem mesmo. Fiquem na dúvida. Será que esse cara veio aqui hoje e falou verdade para a gente? Fiquem na dúvida. Mas a minha proposta é o seguinte. Aí está a bibliografia. Vão buscar na bibliografia saber se o que eu falei é verdade ou não. Não fiquem com o que eu falei para vocês, porque se vocês não tirarem as suas próprias conclusões, não olharem com os seus próprios olhos o fenômeno, vocês vão ficar apenas na crença. E não é isso que a gente propõe. Então, não acreditem em nada do que eu falei, mas vão lá na bibliografia para saber se é verdade mesmo tudo isso que a gente conversou aqui. Tá bom? Combinado? Então, muito obrigado por hoje, por essa noite. Grande abraço a todos.